Olá amigos e amigas, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais este vídeo. Quem fala com vocês é o Fernando e no vídeo de hoje nós vamos ter um tutorial completo de como cultivar Denfal. Exatamente uma das plantas mais queridas aí dos cultivadores, dos colecionadores é o Denfal, e a gente vai esclarecer alguns mitos, vamos falar algumas verdades sobre o cultivo do Denfal, tá bom? Então se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, curta, compartilha e se ficar alguma dúvida, deixa nos comentários. Pessoal, eu acredito que muita gente já se fez essa pergunta. O Denfal, ele é um cruzamento entre o Dendrobium e a Phalaenopsis? Não, gente, ele não é um cruzamento, tá? O Denfal, ele é um híbrido, realmente, como muita gente já ouviu falar. Ele é um cruzamento entre Dendrobiums, mas não é um cruzamento entre dois gêneros, o gênero Phalaenopsis e o gênero Dendrobium. Esses dois gêneros, eles não se cruzam. Geneticamente, são impossíveis de fazer híbridos a partir deles, tá? Então, deixando bem claro para vocês. A planta que deu origem, uma das plantas que deu origem ao Denfal, é o Dendrobium bigibbum. O Dendrobium bigibbum é uma planta australiana, mas também existe na Nova Guiné, né? São dois países da Oceania, bem abaixo da Ásia, ali para a questão de localização. E ele só existe em uma área muito restrita da região da Austrália, nesse caso no nordeste da Austrália, num território chamado Queensland. Uma região de clima tropical para o semiárido, né? Um tropical seco, um tropical típico, né? E também existe na Nova Guiné. Mas na Nova Guiné o clima é um pouco mais quente e úmido. Então o Dendrobium bigibbum é o Dendrobium que deu origem aos primeiros cruzamentos do Denfal, né? E a partir do Dendrobium bigibbum, nós temos uma infinidade, né, de melhoramentos e cruzamentos com outros dendróbios que dão características de cor, tonalidade no caso, e características de forma, tá? Então o Dendrobium, ele é um cruzamento entre o Denfal, ele é um cruzamento entre dendróbios, sendo como pai de toda essa genética Denfal o Dendrobium bigibbum, tá? Conhecido lá fora como Dendrobium Phalaenopsis, tá? E aqui no Brasil nós carinhosamente chamamos, né, o Denfal, chamamos o Dendrobium Phalaenopsis de Denfal, certo, gente? Então, só esclarecendo essa questão. Como eu já falei, é um dendróbium que vegeta numa região tropical, então ele pode ser cultivado em grande parte do Brasil, para falar a verdade, em todo o Brasil, ele vai muito bem, desde o sul do Brasil até o nordeste, norte do Brasil. Porém, é preciso alguns cuidados, como por exemplo, na região sul do Brasil, ele não suporta temperaturas muito baixas. Na região nordeste do Brasil, principalmente ali na região do sertão, o clima muito seco pode acabar, né, gerando um processo de desidratação no Denfal, tá? A Amazônia, mesma coisa, uma região muito úmida, pode acabar, né, tendo problemas com a questão de podridão nos pseudos bulbos nas raízes, tá bom, gente? Então tem que tomar essas características de cada local para você cultivar a sua planta bem. Conhecendo a planta, né? É uma planta epífita, vegeta sobre árvores. Então ela gosta de ter as raízes basicamente aéreas, né, fixadas no tronco das árvores, como vocês podem ver. Imagine que essa parte aqui é uma árvore e aqui nós temos o Denfal grudadinho no tronco da árvore, se utilizando da árvore apenas como suporte e retirando dela apenas, né, o que cai, como o resto de folhas, um pouco de umidade que ela consegue absorver, tá? Então, é uma planta que gosta de um clima quente, né? Clima quente, temperaturas que vão de 25 a 29 graus. E à noite a temperatura, né, entre 18 e 15 graus.
não pode cair demais a temperatura por muitos dias, com relação, por exemplo, à questão de geadas. Tem que tomar muito cuidado porque é muito friável, uma planta muito sensível ao clima muito frio, tá bom? É uma planta que gosta de menos água, ou seja, né, nós devemos aguar menos, nunca demais, né, nunca manter o substrato muito tempo úmido. E para a questão de ver quando é hora de regar, nós vamos colocar o dedinho no substrato. Coloca o dedo no substrato, aperta até o fundo. Se você observa que o dedo ele tá úmido, né, sente a umidade, você não precisa regar. Caso, né, você sinta que tá seco, aí você pode regar, tá? De acordo com cada região. Então, cuidar essa questão. Nunca molhar demais, porque é uma planta muito sensível. Vocês devem estar vendo aqui os meus Denfalls, né? Esse aqui eu comprei e esses dois eu ganhei hoje. Então, essas plantas aqui, elas estão cultivadas de forma errada, né? Com exceção dessa daqui. Essa daqui pode ser cultivado na fibra de coco, né? Mas esse Denfall aqui, que vocês estão vendo, ele está cultivado na terra, né? Na verdade é uma terra vegetal, né? Aqui também é uma terra vegetal. E vejam que ela está basicamente enterrada no substrato. Cultivo totalmente errado, gente. Denfall é uma orquídea epífita, não se cultiva na terra, tá? Então, quando você vai comprar uma orquídea dessa, observa se o substrato ele é adequado. Então, quando a gente compra essas plantas em floriculturas, em gardens ou em lojas de plantas, muitas vezes elas vêm sendo cultivadas assim, nesse material aqui, né, que é a base de terra, né, de humus e outros pequenos materiais ali, pedacinhos de galhos, folhas e tudo mais. É um substrato que não é aconselhável, não é poroso, retém muita umidade, né, acaba abafando demais as raízes e acaba gerando a morte da planta. Então cuidar isso, gente, para chegou com a planta, nem que ela esteja com flor. Eu não recomendo replantar com flor, mas se ela estiver com flor ou sem flor, você faz o replante imediatamente. Tira ela desse substrato, põe o substrato correto. Então os substratos que podemos utilizar para cultivar as Denfall, né, são os substratos que a gente utiliza para cultivar, de modo geral, orquídeas epífitas. Entre eles nós temos aqui a pedra brita. Se você quiser, pode até cultivar somente na pedra brita, mas eu utilizo aqui para fazer a drenagem no fundo do vaso. Nós podemos utilizar também como mix o carvão vegetal e a casca de pinos em uma granulometria pequena. Se conseguir uma granulometria menor que essa, é melhor, né? Aqui ainda está um pouquinho grande. Também podemos utilizar quando o vaso é de barro, ou cachepô, que tem mais aeração, o esfagno, ou um pouquinho de esfagno, mas bem pouquinho de esfagno no vaso de plástico também pode ser utilizado. Podemos utilizar, se tiver xaxim velho, gente, né? Às vezes a gente encontra pedaços de xaxim velho aí, então isso pode ser utilizado também, tá? Vem muito bem. Nós podemos utilizar também o nó de pinho. Neste caso aqui, pode ser feito em forma de bolacha, pode ser inteiro. Tem gente que gosta de plantar no meio aqui, só que se plantar no meio tem que fazer um furo na lateral, tá? Para não juntar água. Podemos utilizar a plaquinha aqui de tábua velha de peroba. Eu utilizo muito para plantar sofronites, vem muito bem. Podemos utilizar a casca de peroba, né, que também vem muito bem, porque ela é uma casca rugosa, né, vem muito bem. Ou nós podemos utilizar outros tipos de madeira que tem a casca rugosa, parecida com essa daqui, ó. Né, casca lisa não é tão bom, as raízes não se fixam tão bem. Então esses veios, né, conforme as raízes crescem, elas vão se fixando e vão fixando a planta, ela se sente firme e segura, então ela se desenvolve muito bem. Uma coisa importante é que esse tipo de casca geralmente resseca muito rápido, então tem que sempre estar molhando, tá? Aqui eu tenho plantada, se vocês lembram, assistiram o vídeo passado, os vídeos passados, na verdade, eu tenho esse Denfall aqui,
é um Denfal que eu salvei, né, dentro da UTI. Eu tenho vídeo ensinando como fazer a UTI e vejam que agora ele já está brotando. As raízes já estão saindo, raízes novas aqui, ó, com pontinhas, né, como vocês podem ver. E essas raízes, conforme elas forem crescendo, elas vão se fixando. Plantei ela com um pouquinho de xaxim velho e essas manchinhas são cercosporiose, gente, né? Então são algumas manchinhas que surgiram. Eu passei fungicida, acho que controlou, porque não observei, né, a saída de novas manchas, né? A folha nova também não está saindo mais. Então é uma plantinha que já está se desenvolvendo bem, né? Aqui nós temos então essas 3 plantas que nós vamos cultivar elas da seguinte forma: nós vamos tirar esse substrato velho, vamos colocar um substrato novo, mais aerado, apropriado para essa orquídea. Então, se você quer ver o próximo vídeo de como plantar uma orquídea, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações que você vai receber o próximo vídeo, onde eu vou estar ensinando como plantar, como cultivar da forma correta o Denfal, tá bom? Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!